a gente ouve o tempo todo que a grande cura para nossa ansiedade moderna, para aquelas inseguranças e para a sensação de vazio, é uma dose gigante de amor próprio, né? Uhum. É a receita padrão hoje em dia, sem dúvida. Exato. Mas e se essa busca obsessiva por amar a si mesmo foi exatamente o que tá, destruindo a sanidade mental de todo mundo? Nossa, essa é uma inversão e tanto. E é por isso que hoje o nosso mergulho profundo vai explorar uma perspectiva que vira essa lógica de cabeça para baixo. A gente vai destrinchar as fontes textuais do livro A Cruz de Cristo, do teólogo John Stott. Mais especificamente o capítulo 11, né? Que fala sobre autocompreensão e autodoação. Isso mesmo. A nossa missão nessa análise de hoje é investigar como a mensagem da cruz revoluciona totalmente a forma como o ser humano enxerga a si mesmo e como isso afeta as relações, claro. E olha, é um objetivo bem ambicioso, porque o argumento que o autor constrói aqui é muito rigoroso. Antes de entender a solução, a gente precisa olhar para a crise, sabe? Com certeza. E que crise, né? O texto diz que a psique humana hoje está desorientada num nível quase epidêmico. Exato. O mundo parece que está oscilando loucamente entre dois extremos emocionais bem perigosos. É quase uma crise bipolar coletiva. De um lado, a gente vê uma epidemia real de inferioridade, né? Pessoas paralisadas por uma sensação de que não valem nada. Uma inutilidade absoluta. Mas aí, do outro lado do espectro, a gente tem um movimento bizarro de narcisismo. Uma coisa quase de autodeificação. Onde o indivíduo vira o centro do próprio universo. E o que eu acho fascinante na fonte original é como ela diagnostica as pressões que esmagam o ser humano moderno para gerar esse quadro. Sim, o texto menciona dois vetores principais, né? O primeiro tem a ver com a tecnologia e a burocracia. Isso. O argumento traz o historiador Arnold Toynbee para a conversa. Ele observou como a infraestrutura do mundo moderno frequentemente rebaixa as pessoas a meros números de série. É aquela sensação péssima de ser só um CPF num banco de dados, tipo, você é só um algoritmo viajando por um sistema. Exatamente. A individualidade é simplesmente apagada em nome da eficiência da massa. Mas a fonte não para por aí. Não, não para. Porque não é só a tela do celular ou a fila do banco. O segundo vetor que o texto aponta é a própria lente de certas abordagens da ciência. As abordagens mais reducionistas, no caso. O texto cita a etologia com pesquisadores tipo o Desmond Morris e o behaviorismo clássico do B.F. Skinner. Deixa eu dar um contexto rápido para quem está escutando a gente. A etologia foca no comportamento animal, né? E alguns autores começaram a olhar para a humanidade só por esse prisma. Reduzindo o homem a literalmente um macaco nu. É, um macaco nu governado cegamente por instinto de acasalamento e dominação. É bem deprimente, se a gente pensar bem. E o behaviorismo do Skinner vai por um caminho bem parecido. Ele testava ratos e pombos, e a implicação de levar isso para o ser humano é a ideia de que nós somos apenas... máquinas biológicas. Exato, máquinas. Nossas escolhas, nossa moral, tudo seria a só resposta automática a estímulos de recompensa e punição, sem livre-arbítrio real. Caramba! E a lógica da fonte é perfeita aqui. Se a cultura passa o dia inteiro dizendo para as pessoas que elas são só primatas ou robôs de carne, é inevitável que surja uma crise de falta de sentido. Com certeza. Uma angústia profunda. Mas espera aí, vamos desempacotar isso. Se a sociedade faz todo mundo se sentir um nada, faz sentido que as pessoas tentem compensar com esse movimento gigante de amor próprio. É a reação natural, né? A pílula do eu preciso me amar acima de tudo. Exato. Mas por que o autor argumenta que essa solução moderna, no fim das contas, é tentar apagar um incêndio jogando gasolina? O que é fascinante aqui é como o texto disseca essa reação. O autor argumenta que a resposta psicológica moderna adotou um jargão que ele chama de autista. Autista no sentido de fechado em si mesmo, né? Isso, focado unicamente no próprio umbigo. Mantras tipo, eu sou meu melhor amigo, ou eu só faço o que me traz paz. O que, na superfície, soa super razoável. Soa. Mas o problema lógico e teológico que a fonte aponta é que isso não cura a doença da alma. Só inflama o egocentrismo que causou o problema lá no começo. Nossa, e muitas pessoas até usam religião para justificar isso, né? Falam sobre o mandamento de amar o próximo como a si mesmo
e distorcem a lógica. Distorcem completamente. A premissa moderna vira algo tipo, eu preciso focar muito em me amar primeiro para só depois conseguir amar o outro. A fonte destrói essa ideia? Não destrói. Destrói sem dó. O John Stott vai lá nas raízes do grego do Novo Testamento para explicar isso. A palavra usada para o amor nesse mandamento é agape. E agape não é aquele sentimento gostosinho de dia de spa. Longe disso. Agape é amor sacrificial. É a ação deliberada de abrir mão dos seus próprios direitos para o benefício do outro. Então, tentar aplicar a mecânica do agape a si mesmo dá um curto-circuito lógico na hora? Sacrificar a si mesmo em prol de si mesmo. Não faz o menor sentido. É uma contradição de termos. Pois é. O argumento central é que o problema humano não é falta de amor próprio, é a idolatria do próprio ego. E a fonte traz o Lutero para ilustrar isso. Ah, a famosa frase do Lutero. Essa mesma. O homo incurvatus in si. A humanidade encurvada sobre si mesma. Em vez de olhar para fora, para o próximo, ou para cima, para o divino, a gente olha obsessivamente para dentro. E a cultura narcisista só empurra a cabeça da pessoa mais ainda para baixo, reforçando essa postura encurvada. É um diagnóstico bem sombrio. Bastante. E isso nos leva para o grande paradoxo do texto. Exato. Porque se focar no ego não é a solução, a fonte propõe uma alternativa que, sendo muito sincera, parece uma contradição gigante logo de cara. A tensão entre autonegação e autoafirmação. O texto diz que para resolver a crise de identidade, a gente precisa negar a si mesmo e afirmar a si mesmo simultaneamente. Parece impossível. Parece receita para uma esquizofrenia teológica. Pareceria, se a gente fosse uma entidade simples. Mas a chave, segundo a fonte, está na nossa complexidade. O autor usa a figura do médico e o monstro, o Jekyll e Hyde. Para mostrar que a natureza humana é uma mistura indissociável de uma glória maravilhosa e uma vergonha profunda. Exatamente. Então a lógica exige que a gente separe esses dois elementos na hora de agir. Tá, então vamos analisar a autoafirmação primeiro. O que a gente deve afirmar, segundo o livro? A fonte diz que a gente deve afirmar tudo o que nós somos por causa da criação e da redenção. Reconhecer a genialidade do nosso design original. Nossa capacidade de raciocínio, criatividade, empatia, tudo que é eco da imagem divina, né? Sim, tem uma história ótima citada no texto do Anthony Houkiyama. É sobre um jovem que botou um cartaz no quarto dizendo: eu sou eu e sou bom, porque Deus não produz lixo. Adoro essa frase. É uma declaração de valor inerente muito forte. Mas Stott vai além e usa uma lógica quase econômica para afirmar esse valor. Ele cita o arcebispo William Temple, que tem uma métrica bem objetiva. Qual é a métrica? Temple dizia algo como: o meu valor é o que eu valho para Deus, e esse valor é grande, pois Cristo morreu por mim. Olha, deixa eu ver se eu entendi a mecânica disso. Pensa no mercado da arte. Ok, vamos lá. Uma tela suja de tinta pode parecer só um pedaço de pano sem valor para mim ou para você. Mas se um colecionador especialista vai num leilão e paga, tipo, 100 milhões de dólares por ela, ninguém mais pode dizer que não vale nada. Faz total sentido. O valor no mercado é ditado pelo preço que alguém estava disposto a pagar. Então, a lógica da fonte é que se o preço pago pelo resgate humano foi o sacrifício extremo do próprio Criador, o nosso valor é infinito. Independentemente de como a pessoa se sinta num dia ruim. Exato. Uma analogia que ajuda muito a entender essa parte da autoafirmação. Com certeza. Mas aí, conectando com o quadro geral, a gente tem que lidar com a segunda metade da equação. A autonegação. Que inverte a regra toda. Inverte. Se a gente afirma o que somos pela criação, o texto diz que devemos repudiar implacavelmente tudo o que somos pela queda. O nosso ego falso corrupto. O egoísmo, a sede de poder, aquela racionalização que a gente faz das nossas falhas. É aí que entra a instrução de Marcos 8, né? A ordem para negar-se a si mesmo e tomar a cruz. E aqui a gente precisa muito contextualizar. Porque hoje a gente domesticou a cruz. Demais. Virou pingente de ouro, adorno de catedral. Isso. Mas no Império Romano, no primeiro século, a cruz era a máquina de execução mais aterrorizante que existia. Era brutal. Carregar a cruz não era enfrentar um chefe chato no trabalho.
Era a marcha fúnebre de um condenado para o seu próprio fim. O teólogo Dietrich Bonhoeffer capta isso perfeitamente. O texto cita aquela frase cortante dele, quando Cristo chama uma pessoa, ele a chama para vir e morrer. Pesado, né? Não é um convite para aprimoramento pessoal ou coach de autoajuda. É uma execução do ego. E como essas duas coisas, a execução do ego e a afirmação do valor, funcionam juntas na prática? Sabe que eu fiquei pensando na nossa analogia da arte? Imagina uma pintura renascentista inestimável. Mas, por uma tragédia, vândalos invadiram o museu e picharam a tela inteira com tinta spray neon. Nossa, destruíram a obra. Pois é, mas aí entra o restaurador. E ele tem que ter as duas atitudes. A autoafirmação é ele reconhecer o valor imenso da tela original que está ali por baixo da pichação. Ele sabe que o quadro vale milhões. Exato. Mas a autonegação é a parte onde ele pega uns solventes químicos fortíssimos e esfrega sem dó a tinta spray. Ele não está destruindo o quadro, ele declarou guerra ao vandalismo para a verdadeira arte poder respirar de novo. Que imagem sensacional! E é exatamente essa a lógica da fonte. A cruz é o revelador final disso. Sim, ela esmaga a ilusão de que a gente não precisa de ajuda, porque o nosso vandalismo moral exigiu uma intervenção drástica. E, ao mesmo tempo, destrói a mentira de que somos um lixo descartável. Porque o custo do restaurador foi total. Perfeito. Agora aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque a gente precisa sair da teoria. Sim, e para a prática. Como se dá esse processo de esfregar a tinta spray no dia a dia? Para responder isso, a fonte faz uma exegese de Gálatas capítulo 2, versículo 20. Aquele trecho famosíssimo. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive. Isso. E o autor mostra que os tempos verbais importam muito. Tem uma diferença gigante entre ser crucificado com Cristo, no passado, e crucificar a carne, que vem depois em Gálatas 5. É uma engrenagem dupla. A primeira parte, o ser crucificado com Cristo, é um evento passivo, já aconteceu. Tem a ver com representação legal, né? O texto bate muito nessa tecla. Exato. Isso levanta a distinção entre substituto e representante. Qual a diferença prática para quem está nos ouvindo? Bom, um mero substituto toma o seu lugar e te deixa fora da jogada. Mas um representante, no sentido jurídico, atua no seu nome. A ação dele conta como a sua ação. Então a morte na cruz encerra a existência da velha natureza diante do tribunal divino. Legalmente falando, sim. E isso abre espaço para a vida nova. Mas olha só, se a natureza egoísta já morreu legalmente, por que as pessoas ainda têm uma luta diária contra desejos corrompidos? Essa é a grande questão. É como um país onde o ditador megalomaníaco já foi julgado e preso, ele está numa cela de segurança máxima. O governo dele acabou. Mas ele ainda tenta mandar. Isso, ele fica na janela da prisão com um megafone, gritando ordens à velha natureza, esse ditador. A tragédia é que a gente ainda escuta um megafone e obedece a quem já perdeu a autoridade. Sensacional essa analogia. E é a ponte perfeita para a ordem de crucificar a carne de Gálatas 5, que é uma responsabilidade ativa, dolorosa e contínua. É o esforço diário de ignorar o ditador. Sim, e o Lutero volta ao texto aqui. Ele diz que, ao pregar a nossa carne na cruz, embora ela ainda sinta os desejos, ela está imobilizada. As mãos e os pés estão pregados, né? Ela quer agir, mas não consegue fazer isso livremente, a não ser que a própria pessoa vá lá e tire os pregos. Exatamente. E quando essa identidade está firme, a transição mais importante do livro acontece. Porque toda essa sanidade sobre a própria identidade não é o destino final. Ah, com certeza não. O destino final é a autodoação, o serviço. Quando a ansiedade sobre o seu valor acaba, você é catapultado para servir os outros. E a fonte ilustra isso com o episódio de Marcos 10. Dos irmãos Tiago e João. A ambição nua e crua na mente dos seguidores de Cristo. Eles chegam e fazem o que numa multinacional hoje seria pedir as chaves da empresa. Querem os tronos da direita e da esquerda. Obcecados por status, poder visível, segurança. E a resposta que eles recebem destrói a ideia mundana de autoridade. A estrutura do mundo sempre foi uma pirâmide opressora, de tirania. Mas na nova comunidade a regra é: entre vós não será assim.
Quem quiser ser o maior tem que ser o servo. Então, para a nossa realidade pragmática de hoje, nossa cultura treina a gente para escalar a montanha e pisar na concorrência. Construir uma marca intocável. E a fonte exige que essa pirâmide seja invertida. A grandeza não é sobre quem está abaixo de você recebendo ordem, mas sobre quem você está sustentando. É o fluxo lógico do ágape que a gente falou. O símbolo máximo dessa nova humanidade não é uma coroa. É o avental sujo de um escravo, com uma bacia para lavar os pés das pessoas. E o autor enfatiza muito que isso significa botar a mão na massa, envolver-se com a dor, opor-se à injustiça estrutural. E o mais lindo do argumento é que essa servidão não nasce de falta de autoestima. Não é o cara que diz, eu sou um lixo, então podem pisar em mim. Ao contrário. A pessoa só veste um avental de escravo quando tem absoluta certeza do seu valor infinito. Quem não precisa provar que é grande tem a liberdade de ser humilde. É a conclusão irrefutável. A cruz aniquila a autodepreciação tóxica e demole o complexo de superioridade. Nenhuma autoajuda rasa consegue isso. A avaliação do texto é de uma sobriedade brilhante. Somos criaturas de valor inestimável, danificadas pela rebelião, mas alvo de um amor sem limites. No mundo que julga todo mundo pela conta bancária ou por likes, e onde você pode ser cancelado a qualquer minuto, essa lógica é um refúgio profundo. Com certeza. A necessidade neurótica de projetar sucesso acaba. E aí, sem focar na própria imagem, a gente finalmente consegue ver quem está ao redor. Essa metamorfose é o coração da nossa fonte de hoje. E para fechar a análise, fica uma provocação para quem nos ouve. Se a pirâmide inverteu e a busca por valor já foi solucionada... Quais são os tronos modernos que a gente ainda está tentando monopolizar, né? Exato. Que tronos de poder e ambição a gente guarda em segredo e o que mudaria nas nossas relações se a gente trocasse esses tronos ilusórios por um avental? Uma interrogação e tanto para a gente refletir. Pois é, fica claro que qualquer outro caminho é tipo uma casa de espelhos de parque, cheia de imagens distorcidas. Só a cruz reflete a realidade. Fatalmente corrompidos, mas espetacularmente amados. Até a próxima análise aprofundada.